A paz do Senhor para os irmãos mais uma vez. Vamos nos colocar de pé. Pode estar abrindo sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, do Evangelho de Mateus. Eu quero deixar o meu agradecimento aos irmãos que oraram por nós. Tivemos passando mal o final de semana, não pude vir de manhã nem à noite. Para faltar ceia tem que estar muito ruim mesmo. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele é bom. Estava aqui adorando ao Senhor na terça hoje, e uma gratidão no meu coração muito grande, porque eu vinha de uma enfermidade no ombro. Primeiro foi o joelho. Irmãos, o diabo ele tenta parar a gente de tudo, não tem jeito. Foi uma lesão no joelho, que eu não estava podendo pisar, e depois eu conseguia vir mancando para a igreja assim mesmo, mas vinha. Depois foi o ombro, que eu não podia levantar a mão, ligamento deu problema, da noite para o dia, não tinha nada, não podia nem levantar a mão, vinha para aqui para o culto, acho que 2 quinta-feiras não pude ungir, porque eu não podia levantar a mão e ungir os irmãos, tentando aqui na adoração a Deus levantar a minha mão, porque eu gosto de levantar a mão, eu gosto de adorar a Deus, e não podia. Hoje os irmãos não têm noção da alegria do meu coração em poder erguer as mãos e adorar o nome do Senhor. E devido a um medicamento que eu tomei, os efeitos colaterais foram terríveis com relação à medicação que eu tomei por causa da dor no ombro, que era muito forte. Mas a igreja orou, Jesus é bom, e nós estamos aí adorando ao Senhor. Uma coisa é certa, irmãos, enfermidade, lutas e problemas não pode parar o crente que, na verdade, já se converteu, já foi lavado, já foi remido pelo sangue do Cordeiro. Todos os crentes, ou todos os homens da Bíblia, onde sofreu perseguição, onde sofreu enfermidade, sofreu problema, todos aqueles que serviam ao Senhor de verdade, nunca foi motivo deles parar a caminhada. Muito pelo contrário, todas as lutas, todos os desertos, todos os vales, todos os problemas que nós passamos, quando nós temos Jesus conosco, como Salvador da nossa vida, isso muito pelo contrário, isso nos dá, aleluia, devido à luta e os problemas, nos dá calos, como se dizem, né? Nos caleja o suficiente para nós aguentarmos a bordoada e continuarmos dizendo que só o Senhor é Deus. O diabo, ele na verdade, eu posso dizer isso, eu vou dizer, talvez não seja a palavra muito grande, mas ele é muito burro, porque o crente que serve a Deus de verdade, irmãos, não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade que afasta ele de Cristo. Quanto mais problema, mais aos pés de Jesus nós nos colocamos. Estava lembrando-me aqui, eu vou ler, os irmãos vão poder ficar sentados um tempinho. Ontem o pastor Eliseu me liga às 7 horas da manhã, dizendo: pastor, me socorre que eu estou passando mal. E o pastor Eliseu, ele é meio nervoso, e eu pude levar ele ao médico, ele deu um coágulo da noite para o dia. Pregou aqui na terça-feira à noite. Bem, pregou que foi uma maravilha. Na quarta-feira de manhã, o pastor Eliseu me ligando para socorrer ele, que ele estava sozinho, a esposa viajando para a casa dos filhos. E aí ele deu um coágulo, sem saber que era um coágulo na garganta, e ele fez força, e aquilo saiu junto com tosse, com mais alguma coisa, sangue. E aí ele ficou nervoso. Aí levei ele ao posto, e o médico foi lá, acompanhei ele lá, fiquei com ele, e depois o médico viu que era um coágulo que tinha estourado, mas a pressão dele foi a 20, e não chega a 20, a pressão dele acho que é 13, 14. E aí ele ficou desesperado, o médico medicou e tal, veio para casa, e aí hoje de manhã ele estava me ligando agora à tarde: pastor, eu vou pregar fora, e já estou indo, e ele me falando já de um monte de coisa para fazer a obra de Deus. E ele falou assim: pastor, ontem eu pensei que ia morrer, hoje eu já estou aqui pensando na obra de Deus, o que eu vou fazer para o reino de Deus. Então o crente de verdade, ele é assim, irmãos. O diabo assim: parou coisa nenhuma, a gente sai de lá melhor do que a gente entrou. E disse: se eu trabalhava para Jesus, eu vou trabalhar mais ainda, porque cada vez que nós nos esforçamos na obra de Deus, quanto mais o nome de Deus é glorificado na nossa vida, aleluia, mais nós crescemos na presença dEle, mais nós amadurecemos na presença dEle. Ninguém pode dizer que é maduro o suficiente no Evangelho sem passar luta, sem passar dificuldade. Agora, quando
quando nós passamos luta, quando nós passamos dificuldade, nós amadurecemos o suficiente para entender: Deus é bom em todo tempo, Ele pode fazer, o controle está na mão dEle, Ele sabe de tudo, Ele é dono de tudo e Ele pode tudo. Mateus, aleluia, 8, senão vocês não vão sentar. Vamos ler a partir do verso 14. Diz assim, Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. E chegada a tarde, trouxe-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Poder estar sentado. Irmãos, nós louvamos a Deus porque Deus, Ele é maravilhoso. Nós não andamos sozinhos. Às vezes a gente encontra até alguém que diz assim: pastor, mas como algumas pessoas têm visão e revelação e diz: tem alguém fazendo macumba para o senhor? Irmãos, que faça macumba onde quiser, eu vou continuar repetindo isso. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu puder falar, eu vou dizer: quem quiser fazer macumba, que faça. Faça onde quiser, no cemitério, na encruzilhada. O Deus que é poderoso para nos guardar e nos dar livramento está conosco. Quem não pode vacilar sou eu. Eu é que não posso andar cocheando em dois pensamentos. Eu é que não posso sair de debaixo da mão de Deus. Porque quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, a responsabilidade é nossa. O que nós precisamos é dizer: Senhor, eu estou debaixo da tua mão e não saio daí por nada. Ninguém me arranca daí. Não tem luta, não tem dificuldade, não tem problema. É verdade que na hora da enfermidade, da luta, a gente fica debilitado, a gente fica fraco, a gente fala: meu Deus, o que vai acontecer, o que vai ser? Mas do outro lado vem uma força que a gente sabe. Tem gente que diz: não sei de onde veio, mas eu sei de onde vem. Vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós e diz: levanta, ergue a cabeça, continue a caminhada. Aleluia. Deus não vai limitar a gente, irmãos, e diminuir o nosso tempo de vida e vai aumentar o tempo de vida. Tudo está escrito no livro de Deus. Todos os dias da minha vida já foram escritos no livro de Deus. E o diabo não tem poder para mudar isso. Ah, se nós entendêssemos isso, irmãos, nós iríamos ser mais corajosos, nós íamos levantar e ficar de pé mais vezes. Tem gente que tem medo de dizer isso. Ah, pastor, mas o senhor fica falando, eu não estou desafiando o diabo, estou desafiando nada, mas eu não posso dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Não tem como não fazer isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir, ou seja, o diabo não vale nada de verdade. Ele vai ter, se você falar que ele é bom, ele vai tentar te destruir. Se você falar que ele é mau, ele vai tentar destruir. Por quê? A natureza dele é essa. As enfermidades estão no mundo, por quê? Por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria enfermidade, não haveria dor, não haveria choro, não haveria problema. Então, infelizmente, é o pecado, e o pecado vem no mundo por causa de Satanás. Então nós vivemos dias difíceis, dias de problema. Por quê? Porque ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele anda tentando tragar aqueles que servem ao Senhor. Mas ele não pode tocar se o Senhor não permitir. Porque em volta de nós, eu acho que o pastor Jesus já falou isso aqui semana passada, em volta de nós está o Senhor dos Exércitos. O Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E nós vamos ver aqui que nessa passagem bíblica vai dizer que Jesus entrou na casa de Pedro e a sua sogra estava enferma.
E Jesus a toca e ela fica curada. Irmãos, nós precisamos de convidar o Senhor todos os dias para dizer: Senhor, entra na minha casa. Tem um hino da Kailane que diz: entra na minha casa, entra na minha vida. Quando o Senhor entra no nosso lar, quando o Senhor entra na nossa vida, as enfermidades têm que sair, porque quando o Senhor entra, aleluia, a história muda. E nós vamos ver isso no texto bíblico, quando vai dizer que Jairo vai atrás de Jesus para entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa dele, aleluia, a sua filha estava, aleluia, à beira da morte. Mateus diz que ela já tinha morrido. E quando Jesus entra lá, e o interessante é que quando Jesus entra, e eu peguei esse texto aqui com respeito, referência a Pedro, quando Jesus entra na nossa casa, Jesus coloca as coisas em ordem. Quando ele chega lá, todo mundo chorando, a menina morreu, não tem mais jeito, acabou. Quando ele disse que ela não estava morta, ela estava dormindo, riram-se dele. Riram-se dele. O que ele faz? Bota todo mundo para fora. Só entra ele, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Mas ninguém. E é assim que às vezes a gente tem que fazer na nossa casa. Às vezes tem que colocar ordem lá dentro e dizer: Senhor, minha casa só entra quem eu permito, quem o Senhor permitir. Porque tem muita gente entrando, muita gente na porta da sala, saindo na porta do que você não sabe nem quem é. Mas a nossa casa é lugar de privacidade, a prioridade lá é de Jesus. Quem não pode faltar na nossa casa é Jesus. E quando Jesus entra, ele coloca as coisas em ordem. A menina ressuscitou, ele pegou pela mão, coloca de pé, aleluia, e foi festa naquela casa. Então, todas as vezes que Jesus faz parte da nossa casa, nós o convidamos, com certeza a alegria chega, e ela chega para ficar. Então, nós vamos ver que o texto, continuando, ele vai dizer, aleluia, e chegado a tarde, trouxe-lhes muitos endemoniados. E olha só, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Irmãos, eu sei que nem todo mundo às vezes procura entender ou estudar para saber que existe espírito para tudo quanto é enfermidade. Tem espíritos demoníacos, irmãos, que trabalham só para trazer enfermidades. E se você acha que isso é conversa, pesquise um pouquinho. Pesquise aquelas pessoas que já passou por lá, para saber que os demônios existem para trazer enfermidade. Tem demônios de divisão, tem demônios de separação, tem demônios de contenda. Porque o diabo, ele não é onipresente. Tem gente que acha que o diabo está aqui, ele está lá no Japão. Não está. Ele não tem esse poder. Esse atributo pertence somente ao nosso Deus. Ele está presente em toda parte, em todo lugar. O que existe são milhares e milhares e milhares de demônios, que por ordem de Satanás vai estar agindo em determinados lugares. Por ordem dele. Então não pense você que o diabo é onipresente. São demônios que ele dá ordem para estar em determinado lugar, fazendo determinadas coisas. Então nós precisamos de entender que há aleluia, demônios para, infelizmente, trazer enfermidade. E o que nós precisamos? Nós só precisamos de uma coisa: o nome de Jesus e o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso, aleluia. Então enfermidade vai ter. Pastor, mas por que a gente fica enfermo? A gente serve Jesus, a gente anda com Jesus, irmãos. No mundo vai ser assim, enquanto Jesus não voltar e levar a igreja para o céu, e nós recebermos um novo corpo. Esse corpo que nós carregamos vai sofrer enfermidade, vai sofrer luta, vai sofrer problemas.
Uns vão embora, outros vão ficar, mas uma coisa é certa: Jesus pode curar, Jesus pode repreender, Jesus pode, aleluia, expulsar esse demônio. E aqui está dizendo o quê? Que Jesus expulsou o quê? Olha o que está escrito no texto, irmãos. E ele, com a sua palavra, expulsou deles o quê? Os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Tem enfermidade que não tem jeito, é opressão demoníaca. Tem enfermidade. Pastor, peraí, mas não é tudo? Lógico que não é tudo, irmãos. Não pode generalizar tudo. Como nós vamos encontrar na Bíblia algum tipo de enfermidade que vai dizer: quem pecou? O pai ou a mãe? Ninguém. Foi para quê? É para a glória do nome do Senhor. Tem enfermidade, tem lutas que nós passamos, irmãos. E aí não cabe a gente estar julgando, mas cabe a gente estar analisando a nossa vida. Porque se você analisa, peraí, eu estou andando certo, eu não estou devendo, não estou com mal com ninguém, não estou com dificuldade com ninguém, eu faço tudo certo, adoro a Deus, ando certinho, ando tudo. Meu Deus, por que eu estou enfermo? Irmão, deve ser para a glória de Deus. Para que você adoeceu e daqui a pouco Jesus te cure, e você chega aqui e diz: Jesus me curou, bendito seja o nome do Senhor. E o nome dele é glorificado na nossa vida. Tem luta que vem na nossa vida, não vai nos matar nunca. Porque, como foi dito aqui já, ele é para nos forjar a entrar numa luta, numa caminhada, e nós entendermos que é Deus que está nos forjando. Forjando para quê? Para uma batalha daqui a pouco mais intensa. Como diz por aí, tem criança que solta pipa no ventilador, a avó que ensinou a soltar no ventilador. Uma criança dessa é mais, irmãos, não tem jeito, é mais delicado do que uma criança que está aí correndo na rua, que bate o pé e tropeça e sangra, quebra a unha e cai, rala o nariz, rala. Irmãos, a gente que foi criado assim, a gente sabe disso. Os nossos filhos não é assim. E na obra de Deus não é diferente. Aqueles que estão na batalha, eu estou vendo aqui em Irmã Maria José, quanta luta, quanta dificuldade, quantos demônios já foi expulso, quanta oração já foi feita, quanta gente já foi curada. Ela está aí na batalha. Agora, passou enfermidade, passou luta, passou problema na família, passou dificuldade, passou, mas o quê? Continua de pé servindo ao Senhor. Desculpa, Irmã Maria José, usar o teu nome, mas a gente precisa de olhar e ver que tem pessoas que dizem: eu não tenho mais como me afastar, servir ao Senhor até hoje, como eu escutei da boca de um irmão, irmão da irmã Damares, um pastor lá do Nordeste, que estava aí no sepultamento da irmã Damares, lá no Memorial do Rio. Um senhorzinho já canta, rapaz, uma voz. Aí deu a entender por que o Adriano canta, porque realmente a família toda canta. E ele estava lá e ele cantou um louvor muito bonito. E ele feliz e diz: irmãos, eu sirvo ao Senhor há tantos anos, e ele já está com 80 e poucos anos. Eu sirvo ao Senhor mais de 80 anos, e não encontrei ainda, até o dia de hoje, nenhuma falha no meu Senhor, para que eu me afastasse dos seus caminhos, ou para que eu andasse errante para qualquer outro lugar. E por isso que eu sirvo a esse Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Então os nossos filhos precisam entender isso, que luta não pode nos parar, problema não pode nos parar. Porque os crentes antigos eram assim, e nós não vamos viver eu vou agora ser saudosista e pegar. Não, irmãos, o que Deus fez no passado, Deus faz hoje, porque quem não muda é Deus. O homem muda, a geração muda, mas nós precisamos de permanecermos na presença do Senhor, entendendo que Ele não muda. Então, os mesmos Espíritos que atuavam na época de Jesus é os mesmos que atuam no dia de hoje, trazendo enfermidade, trazendo luta, trazendo problema. Mas, aleluia, o Senhor deixou na nossa responsabilidade de expulsar todos eles no nome de Jesus. Então nós vamos ver que Jesus expulsou todos os demônios. E hoje, irmãos, é muita coisa. As doenças hoje, você pega e vê, começa a ver jornal, ainda mais aqueles que têm boletim médico, que tem pessoas no hospital, você vai ver. O que eles não sabem o que é virose.
Que o médico vai lá, te examina, vê, não consegue descobrir o que é. Ele fala, está com a virose. Você pode estar com dor na garganta, dor nas costas. Ele olha, é virose, porque não sabe o que é. Aí tem gente com dor de cabeça no dia de hoje, tem gente pegando essa gripe aí. Na época da Covid, tudo era Covid. Agora ninguém fala de Covid. E tem um monte de gente com Covid por aí. Mas o pessoal perdeu o medo do Covid. Aí esses dias atrás, estava todo mundo com pneumonia. Desde criança a idoso, todo mundo pegando pneumonia. Então hoje a enfermidade está aí alastrada. Espíritos, irmãos, que estão por aí semeando esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que a pessoa está possessa por espírito, mas as enfermidades ficam e atingem a gente de alguma forma. Mas há poder no nome de Jesus. Nós temos um nome que é poderoso, que é melhor do que qualquer remédio. Por mais que a gente vá ao médico, por mais que a gente procure se curar através das medicações, através da mão dos médicos, mas o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer remédio. Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. E hoje, quando não atinge o corpo e você não fica debilitado e tal, quando aqueles que são mais fracos, o diabo faz o quê? Eu não vou dizer nem que seja mais fraco, talvez eu não coloquei certo, mas aqueles que são mais vulneráveis nessa área, o diabo vai lá e atinge a mente. Porque o diabo conhece a fraqueza de cada um de nós, irmãos. É por isso que ele anda em derredor. Irmãos, o diabo dá ordem aos seus demônios para ficar nos vigiando 24 horas por dia. Não pense você que você está aqui, que não tem demônios por aí esperando você sair para poder ver o que você está fazendo. Não é tocar em você, não é entrar na tua quadra, mas é acompanhar e saber o que cada um de nós estamos fazendo. É por isso que a gente diz, irmãos, cuidado com o que você faz, porque os olhos de Deus tudo vê, e tem, aleluia, em derredor de nós, demônios tentando nos tragar e procurar as brechas que há em nós. Ele vai ver qual é a tua fraqueza, qual é a sua debilidade, qual o problema, para tentar atingir ali. Por isso que a Bíblia coloca ali, não ele como leão, porque o leão da tribo de Judá é o Senhor, mas é como leão, ou seja, a mesma forma que o leão ataca. Pastor Benilton esses dias falou aqui, acho que foi o pastor Benilton, sobre a presa, como é que ele ataca as suas presas. Ele procura aquele que está mais machucado, aquele que é menor. Quem vê o Discovery sabe disso. Está lá, eles ficam lá na espreita, esperando, em volta, enquanto a manada está ali. Aí ele vê um filhote, aí ele vê um machucado, e quando eles atacam, aqueles correm, quem fica para trás? Como tem um negócio na internet aqui, o cara colocou 2, aí ele escuta na mata um rugido lá de onça. Aí o camarada começa a se preparar, um mais magrinho, um mais gordinho. Aí o magrinho falou, rapaz, nós não corremos mais do que a onça. Não, não preciso de correr mais do que a onça. Eu só preciso correr mais do que você. Que ele vai ficar para trás, a onça vai comer ele e ele vai embora. E o diabo, ele é assim, ele tenta no meio da gente, irmãos, procurar aquele que está mais fragilizado, aquele que está com mais dificuldade. É por isso que a igreja, e aí eu já estou saindo do tempo, é por isso que a igreja não pode ficar guerreando um contra o outro. É por isso que a igreja tem que sentir a dor um do outro. Porque enquanto um está fraco, o outro levanta e diz, não vai ficar para trás, aleluia. Não vai perecer sozinho, não, eu estou aqui contigo. Se você não pode se defender, eu vou te ajudar, no nome de Jesus. É por isso que a igreja tem que ser diferente. Não é dizer você que se vire. O problema é seu, a enfermidade é tua. Não, irmão, o problema é nosso, porque nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E no nosso meio vai ter um, sim, que é mais fraco. Vai ter um, sim, que vai fraquejar em alguma coisa. E nós não podemos fazer o papel do diabo. Nós temos que fazer o papel daqueles que já foram lavados, daqueles que já foram perdoados, aleluia. Que é estender as mãos, colocar de pé e dizer, conta comigo, eu vou te ajudar.
Se nós visitássemos mais, se nós orássemos mais um pelos outros, se nós olhássemos mais a necessidade um dos outros, aleluia, irmãos, nós com certeza teríamos muito mais êxito que nós temos. É que quando acaba o culto, cada um vai para casa. E aí, cada um com seu problema. Glória a Deus, que quando chega aqui e fala assim, irmãos, o pastor Romil está passando mal, a igreja se levanta a hora, alguém liga, pastor, estou orando pelo senhor. Irmãos, se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos de pé. Mas do mesmo jeito que tem alguém que diz, problema dele. Nós precisamos de sentir a dor uns dos outros. A dor da irmã Vanilda é a nossa dor, a dor da Maria Luísa é a nossa dor, do pastor Gessé é a nossa dor, do pastor Carlos Henrique, da Angélica, do Luciano, desses irmãos, é a nossa dor. E quando você sente isso, você não esquece mais de orar por essas pessoas. Quando o Daniel Elzinho estava doente, a Elaine ligou, Elaine, a gente estava na viagem, eu falei, meu Deus, naquela hora, no carro, estava ali com o pastor Douglas, nós oramos na hora, sentimos a dor da Elaine, meu Deus, não é possível. Então nós precisamos de fazer mais isso, e nós vamos ver muito mais milagre acontecendo no nosso meio. Quando o Salmo 133 diz que, aonde Deus ordena a vida e a bênção para sempre, onde há união, onde há unidade. O povo só constrói, como foi lido aqui, um texto de Neemias, o povo só consegue construir os muros, acho que 52 dias, se eu não me engano. Irmãos, construir muros daquela época, daqueles 52, sabe por que a Bíblia diz que o povo estava unido num só propósito? Em uma mão eles trabalhavam, com a outra mão estava com a lança ou com a espada. Nós precisamos de guerrear. Se o teu irmão não pode segurar a espada, segure a espada para ele, porque os nossos irmãos, aleluia, vão morar no céu junto conosco, aleluia. Então nós vamos ver, agora já foi. Eu falo, a gente sai, sei lá, Deus vai direcionando, você vai falando, mas a gente precisa disso, irmãos. Precisa de entender que a enfermidade do nosso irmão, nós precisamos sentir a dor dele. Porque isso não é coisa natural. Porque pecou, porque ele não julgue o teu irmão. Igual alguém, uma pessoa que é mais gordinha, quem mandou também ficar comendo demais? Irmãos, para com isso. Cada um tem uma debilidade, uns engordam mais, outros engordam. Tem gente que nem faz força, não é nem porque come muito, é porque é coisa do corpo mesmo. Não, irmão, mas você encontra ou não encontra gente que faz isso? Não se trata disso se a pessoa adoeceu. É arriscado alguém falar assim, o pastor também está gordinho, por isso que está passando mal. Por enquanto eu estou gordo ainda, fica tranquilo. Então, mas irmão, nós não podemos olhar para isso. Se é fraqueza de um, porque se comeu demais, sei lá, engordou demais, mas vamos orar então por ele assim mesmo. O amor tem que ser o mesmo. O que nós precisamos é de entender que no nome de Jesus não tem demônio que resista a este nome. E sabe o que é engraçado? Que às vezes a gente ficou esperando, eu vou orar para um, não quer orar para outro. Mas olha bem o texto, o que diz. Eu ia entrar no restante, mas não vai dar tempo, já passou do tempo. E a Bíblia diz que o Senhor expulsou e curou todos que estavam enfermos. Jesus não olhou quem era bonzinho, quem era mau, quem não era. Jesus expulsou os demônios e curou a todos. Ou seja, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua luta, não sei se foi alguma coisa que cometeu ou deixou de cometer, há cura nesta noite para todos, aleluia, no nome de Jesus. É no nome de Jesus, Jesus curou a todos.
Eu poderia usar aqui vários outros textos, como o de Marcos. Olha só, e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e vai. Perdoados são os teus pecados. O moço desce pela cama, não podia entrar pela multidão, desce pelo telhado de frente de Jesus. E Jesus diz para ele: perdoados são os teus pecados. Como ele diz, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele diz o quê? Pega a tua cama, vai. Está curado, mas foi pecado. Porque foi o que Jesus disse. Mas Jesus deixou de curar? Não. E o Senhor, nesta noite, independente da causa da enfermidade que nós temos, o Senhor é poderoso para curar. A nossa fé, ela precisa ser aguçada todos os dias, irmãos. Daqui a pouco nós vamos ter a fila. Mas nós precisamos de entender, pelo amor de Deus, irmãos, o que nós viemos fazer aqui no culto de quinta-feira. Culto de quinta-feira não é um amuleto que eu vou fazer 7 semanas de campanha. Tem gente que faz 7 semanas de campanha, levanta, não sabe nem para que está pedindo. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que querer de verdade. Não vai fazer uma prova para um concurso achando de qualquer jeito, vai ficar por último, não vai ser chamado nunca. Agora se prepara e chega com propósito no dia para você ver. Quando a gente quer, a gente tem que buscar, e buscar de verdade, buscar os pés do Mestre. Quando vim para a fila, venha crendo no teu milagre, dizendo: Senhor, eu vou hoje e eu não quero mais retornar nessa fila. Por quê? Porque o Senhor vai repreender este mal hoje. Não é chegar aqui e dizer: não, eu vou aqui para a irmã que vai orar porque ela é do circo de oração e ela tem revelação. Deus vai revelar ela. Ah, não, eu vou por aqui porque o pastor, ele tem mais poder, esse pastor já eu conheço ele de muito tempo. Não se trata disso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, olhando, viu a fé deles. Aleluia! Jesus tem que olhar para nós nesta noite, na hora que você vir na fila, quando você levanta para a campanha, Ele tem que olhar para dentro do nosso coração e enxergar a fé que há em nós, aleluia! Seja ela pequena, seja ela grande, mas tem que ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós não viemos aqui porque o irmão A, B ou C faz. Nós viemos aqui porque Jesus está presente neste lugar. Quem prega, não sei. Quem canta, não sei. Mas Jesus vai estar lá, vai. Então eu estou aí e acabou. Porque o culto é para Ele. Quem cura é Ele, quem faz é Ele, aleluia. É o nome dEle que tem que ser glorificado. Quando a gente orar e alguém for curado, a glória não é nossa, a glória é dEle. Nós continuamos pecadores, nós continuamos falhos, mas Ele não, Ele é santo, Ele é poderoso e Ele permanece para todo sempre. Ele não muda. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu até tinha bastante coisa aqui, mas não dá tempo. Eu também falo aquilo que eu sinto de Deus de falar. Não sigo um currículo ali, porque senão daqui a pouco está falando 1 hora, 2 horas, e você não termina de falar nunca. Porque, irmãos, falar de Jesus é a melhor coisa desse mundo. Quando a gente quando a gente começa, aleluia, a falar, a gente começa a lembrar de textos, a gente começa a lembrar de milagres, a gente começa a lembrar de coisas que o Senhor já fez conosco, coisas particulares, coisas íntimas entre nós e Deus, e a gente começa a alegrar o coração que não dá vontade de parar de falar, irmãos. Porque o Senhor, Ele é bom demais, o Senhor, Ele é maravilhoso. É por isso que a gente tinha um texto que eu separei aqui que vai dizer que dos ides de Jesus, ou das ordens de Jesus foi o quê? Anunciar o evangelho e curar os enfermos.
Por que anunciar o Evangelho? Porque quem aceita Jesus começa a desfrutar da mesma alegria que nós desfrutamos. Tem gente que acha assim, eu vou em determinada igreja, e aí fica lá insistindo, quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus. Como se a gente estivesse querendo forçar para trazer a pessoa para a igreja. Não, nós estamos querendo que você sinta a mesma alegria que nós sentimos. Nós queremos que você seja alegre como nós conseguimos ser. Porque tivemos um encontro com Ele. Eu me lembro lá no Morro Alegre, um dia que eu estava lá no culto, era pastor Wesley lá ainda, num culto acho que de quinta-feira ou de domingo, não me lembro. E na hora do apelo, fez o apelo, não tinha ninguém para Jesus. E aí o pastor Wesley pegou o microfone e começou a insistir. Eu sei que tinha gente que até baixava a cabeça, tipo assim, para que isso? Aí daqui a pouco Deus me deu uma revelação. Eu fui lá, falei, pastor Wesley, você me deu o microfone, eu acho, para falar. Eu via pessoas sendo todas amarradas, com aquelas cordas, não sei se os irmãos aqui lembram daquelas cordas de... Como é que dá o nome daquelas cordas? É umas cordas não é essas de nylon, não. Isso, tipo uma corda, e toda a pessoa toda enrolada de cima e embaixo, e um cadeado grande colocado. Aí eu falei isso para a igreja, nós repreendemos. Pastor Wesley continuou fazendo apelo, acho que veio 8 ou 9 pessoas para Jesus na mesma noite. Porque o diabo vem para tentar prender as pessoas, para tentar amarrar a pessoa no banco. Mas, irmãos, há poder no nome de Jesus. Servir ao Senhor Jesus com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O Senhor não aprisiona, o Senhor liberta, o Senhor traz paz, o Senhor traz alegria. Quer ter paz no coração? Sirva ao Senhor Jesus. Quer ter alegria no coração? Sirva a Jesus. O que nós não podemos é oferecer para você, livre dos teus problemas. Você não tem mais problema a partir de hoje. A partir de hoje vai ser só maravilha. Não é nada disso. Mas em uma coisa eu posso te garantir. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus, aleluia, anda de cabeça erguida e não deve nada a ninguém. Porque nem isso o diabo pode cobrar da gente, pastor Wesley. Nós não devemos nada para o diabo, irmãos. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós já fomos resgatados, nós já fomos redimidos, nós já fomos transformados e não devemos nada a Ele e nem a ninguém. E é por isso que Ele não pode cobrar. E nesta noite eu gostaria de perguntar, tem alguém para Jesus nesta noite? Você que está afastado, você que está longe, você que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar, levante a tua mão, gostaríamos de orar por você, porque servir ao Senhor, aleluia, é a melhor coisa que podemos fazer. Nunca mais andará sozinho, nunca mais vai deitar, aleluia, e achar que está sozinho, porque o Senhor é aquele que deita conosco, levanta conosco, anda conosco, porque a companhia de Jesus é a melhor companhia deste mundo. Um amigo é bom, ter outras pessoas é bom, estar conosco, ter a família é bom, estar conosco, mas a presença do Senhor Jesus é insubstituível. Tem alguém para Jesus? Levante sua mão. Não tem? Que Deus os abençoe, pastor Jason.